Excelentíssima Senhora Vereadora, em representação do Senhor Presidente da Câmara Municipal, Excelentíssimo Senhor Diretor do Centro de Investigação Joaquim Veríssimo Serrão, ilustres palestrantes e personalidades, caros convidados. Este ano 2020 vai já adiantado, brevemente finalizando. Todos, penso eu, comungamos da sensação de que este ano nos escapou, de que os objetivos que para o mesmo traçámos ficaram adiados. Assim o impôs a pandemia em curso e as cautelas que, por força dela, todos tivemos e temos que observar. O ano fica marcado ainda pela partida do nome maior que foi o professor Joaquim Veríssimo Serrão, reconhecidamente um vulto do século XX em Portugal, um investigador cujo contributo para a cultura portuguesa é inegável. Tivemos a ocasião de nos associar à celebração do seu nascimento em 8 de julho, promovida pela Academia Portuguesa da História, para logo de seguida recebermos a notícia do seu decesso, uma perda no panorama nacional das humanidades. Não obstante a pandemia, o Conselho de Redação da Matre 21 manteve como seu o propósito de lançar a sua revista anual, lançamento que deveria, como habitualmente, ter ocorrido em maio. E, recorrendo às tecnologias para as quais este ano 2020 a todos despertou, conseguiu reunir e levar a cabo a hercúlea tarefa de seleção do conjunto de textos que constituem o presente número. Uma tarefa sempre dificultada pela nobreza dos trabalhos apresentados, que também desta vez muito honram o Centro de Investigação. E assim, chegados a setembro, cumprimos o objetivo de proceder ao lançamento da nossa revista, evocativa de mais um aniversário desta casa. Afinal, diz o povo na sua eterna sabedoria que setembro é o maio do outono. A revista Matre 21 vem sendo publicada pelo Centro de Investigação desde 26 de maio de 2012, dia em que o mesmo foi inaugurado, propondo-se desde sempre promover a investigação nas áreas das ciências sociais e humanas, bem como da ciência e tecnologia. Os trabalhos que ora se publicam são a expressão obtida a partir de ilustres cientistas e pensadores do móvel desta publicação, contribuir para o fortalecimento das áreas da respectiva intervenção, estimulando o debate e a inovação. Daí, como é meu timbre, felicito todos quantos vêm entrando de corpo à Matre 21, autores, colaboradores, membros do centro e seus amigos. E com isto, é tempo de falar do conteúdo desta Matre 21, número 9. Começo por salientar os prémios de investigação 2019, com cuja publicação se encerra esta obra. Saúde e Educação no Estado Novo de Salazar, os serviços e as estruturas de saúde dependentes do Ministério da Instrução Pública, do Ministério da Educação Nacional, que tem a autoria de Andréia da Silva Almeida, e Eis o Belo que Vimos, a noção de Calócio na Odisseia, subscrito por André Santos Campos. Aqui uma reflexão sobre como o belo na Grécia arcaica não se confina a uma vertente estética. O autor alerta para que nos poemas homéricos a beleza surge igualmente como faculdade daquele que assimila em si as virtudes do herói, o qual por isso mesmo se assume como modelo didático. Na Odisseia, o tratamento da beleza demarca essa consonância entre o estético e o ético-comportamental. Ali, um estudo que tem como objetivo dar a conhecer o setor sanitário dependente do Ministério da Instrução Pública, Ministério da Educação Nacional, durante o Estado Novo de Salazar, no qual se vem a concluir que os hospitais dependentes do setor de educação foram sempre pobremente dotados, embora reconhecendo uma evolução positiva em termos de financiamento ao longo dos anos, e que a saúde escolar sublinhou a sua vertente moral em detrimento da assistência. Estas as temáticas estão distintas, abordadas nos textos premiados no ano passado. Detenhamos-nos agora, ainda que brevemente, sobre os conteúdos aprovados especificamente para este número. O percurso inicia-se com A Cultura Portuguesa em Movimento, de Guilherme de Oliveira Martins. Reflete-se aqui sobre a vitalidade das culturas da língua portuguesa através das literaturas em língua portuguesa e das origens da língua. Uma apologia da diversidade, interferências e complementariedades que os vários fenómenos de expressão do português conseguem e a riqueza que daí emerge, bem como do dinamismo do idioma. Segue-se o texto
Optimized Controlled Language in Prediction and Machine Translation, um trabalho realizado em coautoria entre Rui Gonia Pereira e Paulo Enes Silveira. Aqui se busca uma solução otimizada para a tradução de um texto em contexto específico de aplicação, cujo objetivo é o de encontrar uma fórmula que melhorará a pré-edição de um texto de entrada a ser traduzido automaticamente sem alterar a semântica e a pragmática, usando linguagens controladas de modo a construir uma linguagem controlada otimizada. José da Encarnação brinda-nos com a Flamínica Calquísia de Mértola, o estudo de uma placa funerária romana existente em Montemoro Novo que assinala o jazigo de uma família. Maria Alegria Fernandes Marques apresenta-nos Si Miséria Humana Vel Senectus, os dias da incerteza, problemas e estratégias de prevenção da velhice em Portugal na Idade Média. Com base em documentação medieval portuguesa, trazem-se algumas dúvidas e preocupações que os homens sentiam à medida que avançavam na idade e as estratégias a que recorriam para viverem os últimos dias, mesmo que atingidos pela miséria ou pela velhice no período de referência. Logo após, um milagre de Santo António em Santarém, com a autoria de Lina Maria Soares. Um texto acerca dos vários milagres de cura, ressurreição, exorcismo, noticiados em Portugal, um deles ocorrido em Santarém, no reinado de Dom Dinis, um contributo para o estudo religioso, histórico e social desta vila medieval. Carlos Sobral leva-nos até à igreja de São Julião de Setúbal, dando-nos a conhecer as origens e desenvolvimento da Praça do Sapal, onde a igreja de São Julião foi fundada, elucidando-nos com a história e vicissitudes do monumento ao longo do tempo, refletindo sobre a vida de São Julião e a escolha do local para a fundação do templo. A leitura prossegue, agora com Evolução de las Formas Constitucionais Espanholas, que tem como autora José Jerez Iglesias. O autor conduz-nos através do aparecimento e consolidação do constitucionalismo espanhol de inspiração americana e francesa. Continua-se agora com uma reflexão subscrita por Juan Carlos Monteiro de García, Aproximação à evolução histórica de los derechos fundamentais. Trata-se aqui de ensaiar uma aproximação histórica aos direitos fundamentais, começando na época das declarações de direitos individuais, passando pela fase dos direitos socioeconómicos e terminando com a internacionalização ocorrida desde o final da Segunda Guerra Mundial até ao presente. O percurso continua e agora de volta à história. Sandra Patrício apresenta-nos os bichos de fora de Sines, na segunda metade do século XVIII até ao liberalismo. Um estudo que é parte da investigação que a autora desenvolve para a sua dissertação de doutoramento e que nos traz pistas para a compreensão da ação dos bichos de fora de um conceito periférico e inserido num quadro jurisdicional complexo entre os poderes régio e o concelhio, num contexto de mudanças sociais e políticas caracterizado por momentos de violência e alterações estruturais. No âmbito da mesma disciplina, poderemos ainda ler a Angola militar da segunda metade do século XVIII, a Sociedade e a Guerra, um artigo da autoria de Paulo Jorge Lopes da Silva. Trata-se de um contributo para um melhor conhecimento da Angola deste período, através da interação entre duas dimensões fundamentais da realidade angolana, a social e a militar. Patrícia Moreno é a autora que se segue e presenteia-nos com comentários ao texto de Abranches Bizarro sobre a epidemia de cólera em Portugal em 1833. Um estudo que incide nos argumentos expostos pelo cirurgião Clemente Joaquim Abranches Bizarro acerca da epidemia de cólera em Portugal no reinado de Dom Miguel. Sob a pena de César Augusto Queiroz, teremos seguidamente a oportunidade para ler O Compadre e o Professor, das disputas políticas no estado do Amazonas, no contexto das eleições presidenciais de 1960 no Brasil. Com base na imprensa local, o artigo tem o objetivo de analisar as disputas em torno da sucessão presidencial de 1960 no estado do Amazonas, ressaltando as disputas ocorridas entre as duas principais lideranças do PTB amazonense. Daniel Estudante Protásio deteve-se sobre análise prosopográfica da correspondência mantida pelos Viscondes de Santarém e de Aseca, 1828-1831, o que nos permitirá uma visão complexa e enriquecedora da diplomacia do tempo de Dom Miguel, isto é, da sua urgência e realeza.
Another Masterly Retreat, a retirada do exército de Macena em narrativas portuguesas e britânicas da Guerra Peninsular, com a autoria de Gabriela Gândara Trenas, abre-nos caminho para a reconstrução do episódio de retirada do exército desfiado por André Macena de Portugal no ano de 1811. Por sua vez, Luís Reis Turgal presenteia-nos com estratégias de controlo e de repressão no ensino durante o Estado Novo. Uma amostragem de como o nazismo, que segundo a autora não provocava em Salazar grande entusiasmo, como o nazismo, dizia ele, se fez sentir em Portugal nas áreas de educação, ciência e cultura através de estratégias de persuasão e repressão. Segue-se um projeto coletivo. Ana Karina Azevedo, Adolfo Coelho Rodrigues, Ângela Salgueiro e Cristina Rodrigues trazem-nos o texto sobre o signo da mudança, as administrações públicas ibéricas nos séculos XX e XXI. Um artigo que pretende apresentar, em traços largos, as idiosincrasias das realidades ibéricas e dos vários pontos de contacto e de divergência visíveis ao nível das concepções sobre a evolução das administrações públicas. Para tal, identificam-se os principais contributos da historiografia numa perspectiva de longa duração e os principais debates que foram sendo gizados. Também sob o prisma da autoria partilhada, agora por Diogo Coutinho e Maria Emília Raposo, deparamos com globalização versus regionalização, dimensão política, económica e social. Um trabalho onde se aborda a relação de interdependência entre regionalização e globalização, com o condicionamento do desenvolvimento político, económico, social e cultural dos Estados. Após, temos a oportunidade para nos determos sobre o conflito anglo-brasileiro de 1895-96 e a mediação diplomática portuguesa, que tem como autor Duarte Maria Monteiro de Babo Marinho, um trabalho sobre política externa portuguesa do século XIX. O Apocalipse do Lourvão, uma análise multiforme, com a assinatura de Teresa Oliveira, transporta-nos para uma abordagem ao estudo do Apocalipse do Lourvão. Desde o seu contexto histórico, passando por apurar e interpretar a existência de um programa imunológico no Beato São Mamede do Lourvão, assente sobre o número, a forma geométrica e forma humana como elementos transmissores das mensagens e sinais divinos, tal como entender o seu peso efetivo nas preocupações exegéticas e escatológicas desta comunidade. Por sua vez, Vasques Mantas apresenta-nos Recensão a Cardoso Guilherme, Vila Romana de Freiria, estudo arqueológico. Esta é uma novidade editorial, porquanto é a primeira vez que a revista dá espaço a uma recensão. E por fim, e não obstante reportando-nos ao início, uma referência ao editorial, subscrito por Martim Vicente Rodrigues, diretor do Centro, que nesta edição evoca o labor por si testemunhado de Joaquim Veríssimo Serrão, bem como o respectivo património histórico-cultural e a sua dimensão humanista. Um texto que espelha os factos que, logo no início da minha apresentação, reportei. Por um lado, a celebração do aniversário do mestre e, por outro, o seu decesso. Há um tempo para a vida e há a vida num tempo. O tempo de vida de Joaquim Veríssimo Serrão terminou. A nossa vida neste tempo continua. E com ela a obrigação de manter viva a memória daqueles que respeitamos e de perpetuar, alargando, se possível, o caminho trilhado. Certos de que, como lembra o poeta, a vida só se dá para quem se deu, para quem amou, para quem chorou, para quem sofreu. Muito obrigada pela vossa atenção.